ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos começar a nossa aulinha. Que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade. Ele é a verdade, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Não precisamos ser revelados, porque tudo que precisava ser revelado, a palavra já revelou. O que precisamos é ser iluminados. Então, que a iluminação da palavra de Deus venha sobre a nossa vida, que a gente tenha um entendimento aberto. Porque assuntos que nós vamos tratar hoje não são assuntos muito fáceis de nós tratarmos, né? Nós vamos dar continuidade da aula anterior, que já foi uma polêmica. E eu nem consegui entrar na matéria da aula anterior por causa da polêmica que foi gerada. Então, vamos ver se hoje a gente consegue desenvolver. Vamos orar? Irmã Eliane, ora para a gente começar a aula, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilha, Deus glória. Pai, eu louvo, agradeço e engrandeço, Pai, por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede. Papai querido, Papai amado, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, o Senhor venha, Senhor amado, pela sua misericórdia, Pai amado, falar conosco. Senhor amado, continua, Senhor amado, abençoa na vida da tua serva. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus querido, ela continue diminuindo para que o Senhor cresça e resplandeça através da vida dela. Pai, abre, Senhor amado, nosso entendimento. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai querido, Papai amado, nós vamos guardar na tábua do nosso coração. E assim, Papai querido, Papai amado, praticar, Senhor amado. Pai, eu te louvo, agradeço e agradeço por cada um dos meus irmãos que estão aqui e os que estão a chegar, Pai. Muito obrigado por esta rica oportunidade, Deus. Eu te louvo, agradeço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos acertar? Bora lá. Estamos estudando Cristologia, o Jesus homem, Jesus Deus, Jesus juiz, e nós estamos estudando Jesus verbo. Quando a gente fala de Jesus verbo, verbo é o quê? Palavra. O que a palavra representa e significa para nós? Pode ser, sim, conhecimento no sentido bíblico. Agora eu vou falar no sentido geral. Palavra. Quando eu vou conversar com alguém, eu tenho que expressar geralmente o quê? Uma palavra. Quando eu preciso de uma resposta, eu preciso do quê? Verbo. Então, na verdade, quando a gente fala de Jesus, verbo, eu estou dizendo que Jesus, ele é a resposta. Ele é só a resposta? Não, ele também é a pergunta. Exatamente. Porque eu preciso expressar a palavra para falar, perguntar e preciso da palavra para responder. Se Jesus é verbo, verbo é palavra, Jesus é a pergunta, Jesus é a resposta. Ok? Até aqui faz sentido para você? Faz sentido? Vamos lá. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus ele se apresenta de várias maneiras. Né? O Evangelho de João, que a gente todo mundo sabe até de cor, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí a gente... Vamos ler um pedacinho de João primeiro? Evangelho de João primeiro. Enquanto você abre, eu estava lendo, eu recebi do Conselho de Pastores, eu recebi uma estatística. Eu achei muito interessante porque eu recentemente ouvi alguém falar sobre isso, eu não lembro quem. E essa estatística dizia que no Brasil é diferente do mundo afora. Os países lá fora são países que estão alcançando menos longevidade. Por consequência, o Brasil é um país que está tendo mais longevidade, ou seja, as pessoas estão ficando mais velhas. Porque antigamente se morria muito, 60, 70 anos as pessoas morriam, né? E lá fora é o contrário, as pessoas duravam mais. E estatisticamente estão dizendo que 30% estatisticamente as pessoas não estão conseguindo chegar ao envelhecimento. No Brasil, estima-se que daqui 10 anos, no máximo, 30% da população brasileira será idosa. Ei, eu me aposentei, glória a Deus. A gente mas o estudo que foi feito não foi pautado nisso, né? O estudo que
foi feito foi pautado no seguinte, uma pergunta. Hoje, no Brasil, se investe muito para propiciar uma igreja, uma litúrgica que atraia jovens, o que significa que daqui 10 anos, essas igrejas não terão validade de sustentação. Porque na verdade elas não vão falar uma linguagem que a geração que está vai se adequar. Não sei se vocês estão entendendo. Vai ter uma igreja de pessoas idosas. Não, qual é o ponto? Pra jovem. Qual é o ponto? Por que eu acho interessante trazer isso? Velho. A palavra não alcança velhos, novos, jovens. A palavra da verdade, ela é eterna. Então, o que esse estudo estava dizendo? Que o que vai se suster nos próximos 10 anos não são as explosões que hoje existem. Mas o que vai se suster são aquelas que se pautarem na palavra. Porque ela vai atingir desde o menor até o maior. Então, qual é a preocupação? Porque o Brasil hoje as pessoas estão vivendo mais e não estão querendo mais terem filhos. Dizem, eu ouvi uma mensagem esses dias que fala que os cristãos são o número maior de pessoas que não querem mais ter filhos. Sabe por quê? Particularmente porque tá é caro. muito difícil sustentar. Porque é muito está difícil caro educar. custear um filho. Não é fácil não. E essa geração, isso tudo nesse estudo nessa estatística, nesse relatório que eu recebi. Esse apanhado geral que foi feito, o que acontece? Está gerando uma geração de pais órfãos, porque vai ser uma geração idosa, que não criou filhos para o relacionamento, criou filhos para o sucesso. O que é criar filhos para você? Você tem que trabalhar, você tem que crescer, você tem que desenvolver. Isso toma tempo relacional. Não é? Você tem que ser independente. Você tem que ser independente e tem que ser independente, mas não pode perder. Ou seja, porque esse estudo está preocupado com a nossa, glória a Deus, preocupado com a nossa geração. Que daqui 10 anos nós não vamos ter filhos que se convertam aos pais e não vamos ter pais que se convertam aos filhos. Porque não vamos ter uma geração jovem, forte, que se é sustentada pela palavra. Não vamos ter. E a geração que tem a palavra e é sustentada pela palavra está cansada, está idosa. Por isso que é tão difícil gerar legados na nossa vida. Por que é tão difícil você preparar alguém para te... Não porque ninguém substitui ninguém. Alguém para assumir a posição quando você não estiver mais. Ou alguém para te auxiliar na sua posição. Por que essa geração está tão difícil? Porque geramos filhos, agora não falo de filhos espirituais. Geramos filhos espirituais para dar certo. Geramos filhos espirituais para dar resultados. Não geramos filhos para suportar processos. Dar resultados e não gerar processos? Não aguentar, né? Não aguentar processos. Porque se eu entendo que todo mundo tem que passar pelo processo como eu e você passando, mas o que a gente faz? Eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. É básico. Não é porque eu tive um presbítero Moacir na minha vida que eu quero que outros tenham. Mas eu sou resultado de um presbítero Moacir na minha vida. Sério? A gente também tinha um Moacir. Toda igreja tem um presbítero abençoado na vida. Eu tinha um presbítero Moacir que eu era líder de jovens e eu fui com jovens do Play Center, era Play Center na época ainda, num sábado. A preocupação todo mundo, as meninas foram de bermuda, normal, porque como eu era líder, o presbítero Moacir entrou na Kombi, nós vamos lá, ele foi até a porta e falou assim, quero ver, que eu tive que ir de saia, porque minha igreja não podia usar calça comprida, era só saia, né? Eu venho de uma igreja metodista, era muito rígida. Então eu não podia. Então eu tinha o presbítero que ficou lá e na hora de ir embora, o presbítero Moacir estava lá para se certificar de que eu estava de saia dando testemunho.
Então, assim, todo mundo tem um presbítero Moacir na vida. Interessante mesmo. Então, assim, eu achei muito interessante, por quê? Porque nós estamos deixando um principal, o Jesus resposta, o Jesus pergunta, o Jesus verbo. Estamos gerando o Jesus do resultado, o Jesus do sucesso, o Jesus do pódio, o Jesus da conquista, entendeu? E aí a gente está gerando filhos na fé para terem resultados e não para suportar processos. Porque queremos poupá-los dos processos que nós passamos, mas eles só serão como nós, ou melhores que nós, se passarem pelos processos que nós passamos e ainda mais pesados dos processos que nós passamos. Senão, eles não serão. Ou seja, estamos criando filhos fracos. Nós estamos gerando filhos fracos. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí eu achei muito interessante porque ele usou uma expressão assim, Abraão e Isaac. Abraão cavou poços para o filho Isaac. O que acontecia com os poços que foram abertos para Isaac? Sempre não. Sempre vinha alguém e entulhava. Então, entulhava. Entulhava? Eu entendi cuidava. Perdão, eu entendi cuidava. Sempre vinha alguém para entulhar. Aí tem que cavar o dedo. Se Isaac não entendesse que ele tinha que cuidar do poço que o pai dele cavou, e ainda além de tudo, criar novos poços, o que ia acontecer? Agora a gente quer que os filhos vivam dos poços que nós cavamos. E nos esquecemos que sempre vai ter gente entulhando poços. E se eu não ensinar o meu filho a cavar poços, Ele vai morrer de sede. além dele morrer de sede, todo o legado que o pai deixou, vai morrer. Porque ele não aprendeu. Passou pelo processo de cavar os poços. Porque nós não deixamos ele aprender. Porque nós não deixamos ele aprender. Não deixamos. Legado, acabar legado. Nós não permitimos que eles aprendessem. Entendeu? Isso tudo tem a ver com a aula de hoje, vocês vão entender por quê. Eu achei assim muito interessante. Por que eu falei pais órfãos? Daqui 10 anos é a nossa geração que vai continuar. Por quê? Porque nós não geramos uma geração para nos sustentar. Se mudarmos agora, nós vamos gerar uma geração para daqui 20 anos. Se mudarmos agora. Vocês estão entendendo a importância do negócio? Será que nós temos 10 anos? Essa é a pergunta. Será que nós temos 20 anos? A gente vive brincando, sério, né? Quero me aposentar. Não vejo a hora de me aposentar. Ministerialmente, irmãos, não se iludam. Ninguém aqui vai se aposentar. Se Deus nos der graça e nós aprendermos com Ele, nós vamos gerar bons auxiliadores. Nós vamos ter bons Ur, bons Arão na nossa vida. Que quando os nossos braços se cansarem, eles vão estar segurando embaixo. Mas se não mudarmos agora, nem Arão e nem Ur nós teremos. Então a gente estava conversando sobre dó. Deus não sente dó de mim. Deus não sente pena de ninguém. E nunca, obrigada, e nunca vai sentir. Porque Ele é justo. E Ele dá oportunidades para todo mundo. Igualmente, todos têm a mesma oportunidade. A diferença é eu aproveito ou não. Agora, uma coisa que a gente vem estudando já ao longo do tempo. Ok. Faz parte da aula. Sobre reino, que nós estudamos na aula anterior. Lembra das madeiras? Lembra do bronze? Lembra do ouro? E tudo será lançado no fogo refinador. O feno, o capim, obras mortas.
E o que ele diz para aquele que só produziu madeira, feno e capim? Vocês lembram de estar escrito isso? Lembra? Porque eu não estou com o meu esboço daquela aula. É importante porque eu vou partir daí. Google. Eu estava lendo isso e achei assim, Senhor, é uma verdade absoluta. E como as coisas são tão simples. Aí você lê e fala, como é que eu não me atentei para isso? Está na nossa cara. Está na nossa cara. Aqui, né? Hã? Nós estudamos isso aí, já estava aqui, né? Foi depois do trono branco. Foi isso. Quando eu falei quando eu falei sobre Jesus Juiz. Foi a aula anterior, Jesus Juiz. Foi a aula anterior. Não, a aula anterior foi Jesus Deus. Foi a aula anterior à de sexta-feira que vem. Da sexta-feira passada. Nossa, sexta-feira que vem. Sobre galardão. Falei sobre mérito. Acho que no Google vocês vão achar mais rápido. 1 Coríntios 3:12. Eu acho que é isso. 3:11. Eu acho que é isso. Vamos só ler, só pra... Lucas 19:11. 1 Coríntios 3:11. É isso mesmo. Lucas 19:11. E 1 Coríntios 3:11. E aí ele falou 12, mas é continuação. Eu acho que é 1 Coríntios, em 1 Coríntios que Paulo fala sobre isso. Fundamento aqui. 3:11 mesmo. 3:11 é o 15, vai lá. Ó, olha só, ó, presta atenção. Ah, não, desculpa. Quer que abra? Quer que leia? Quero. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, que será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Ponto, vamos partir daí. Quem é o fundamento? Jesus. Se eu trouxer para a aula de hoje o verbo, qual é o fundamento? Palavra. Se o que eu edificar, tendo como base a palavra, não é a minha palavra, é a dele. O que isso vai produzir? Olha como a importância do peso da palavra. Estou produzindo o quê? Ouro, bronze, prata, feno ou palha. E tudo isso é a mesma base. Tudo isso é a mesma. Tudo isso é a mesma. Se tudo isso é a mesma palavra e a mesma base, o que seria tipologicamente a palha e o feno? Recapitula. Vou fazer a pergunta. Essa interrogação tá muito grande. Oh, não, é simples, vocês já vão entender. Alguns já entenderam. Se o fundamento que se edifica a nossa vida é Jesus, aqui está falando do tribunal de Cristo, de Jesus, do salvo. Eu estou salvo. Ok? Todo mundo vai se apresentar diante de Cristo. Eu vou me apresentar diante de Cristo. Jesus, o juiz. Se na minha vida cristã eu pautei a minha vida sobre a edificação da base, que é a Jesus, a palavra. Ponto. O que eu edifiquei com base na palavra tem tudo a ver com a introdução que eu dei na aula de hoje. O que representaria o ouro? Palavras finas, puras. O que é o ouro quando é lançado no fogo? O que o fogo faz com ele? Tira as impurezas, deixa ele mais tipologicamente. Estou edificando a minha vida na palavra. Tirando as impurezas. Tirando as ouro. Para tirar as impurezas eu não posso andar no raso.
Eu não posso ficar bem, eu não posso ficar longe do fogo. Eu tenho que mergulhar no fogo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? O ouro tá, não tá fazendo sentido a madeira. O ouro, a prata, o ferro, tá, faz sentido. Puxa, joga no fogo. Porque aqui eu não sei se tá sabendo, eu coloquei que a madeira, a palha e o feno representam o homem. Vai ser isso. Mas é. Vai sobrar. É o homem, né? Se eu edifiquei a minha vida, a palavra no homem, Vou ter prejuízo. para mim, A gente continua. para conquistar, para alcançar, para desfrutar, para viver. Raso. Porque quando eu me aprofundo, eu entendo que a palavra só se trata dele, não se trata de mim. Se eu fico no raso, tudo que eu ler vai vir para quem? Para mim. Que me converte. Termina aí agora. Quem tá valendo? Termina de ler. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Ponto. Permanecer, tá, gente? Tudo que eu fizer para mim, para o homem, para este mundo natural, permanecerá? Casa cai. Tudo. De passageiro. Por que ele diz que não junteis tesouro na terra? Que a traça. Tesouro não é dinheiro, gente. Tesouro não é riquezas. Tesouro é valores. Tesouro é aquilo que você considera importante para você. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Termina, vai, então. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu gostei, volta uma hora, eu gostei daquela versão do Dano. Quem que tá com aquela Bíblia que fala da versão do Dano? Eu gostei tanto da ter Dano. Da Bíblia. Segundo Coríntios. É. 1 Coríntios 3. Pode ler se o senhor fala Dano. Você fala? Vocês vão ser salvos, porém sofrerão. Aí a gente até usou o exemplo dos dois na cruz. Ah, isso que eu falo. Essa obra de alguém. Vai aí. Eu acho que é a parte, né? A sua. A minha fala sobre o dano. É Esse só. exemplo. Se aquilo. Calma aí, deixa eu achar aqui, já me perdi. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ele mesmo será salvo como que através do fogo, mas ele sofrerá. Dano. A pessoa tá. Gente, ó. O meu é detrimento. Sofrerá detrimento. Ai, que delícia. É, o meu também, tá detrimento. Detrimento. Ó. Aqui. Dano, detrimento. Você tá salvo, meu irmão. Mas você tá salvo, né? Mas você vai sofrer o quê? Vai ter prejuízo. Dano. Sofrer dano, prejuízo, detrimento. Prejuízo. Aí eu te pergunto, vale a pena viver uma vida no raso? Mas você vai estar salvo, tá, gente? Mas você tá salvo. Aqui eu tô falando que salvação é graça. Aqui a gente não tá falando pro pecador. Aqui a gente tá falando pro salvo. É importante saber disso. Aqui a gente tá falando para quem foge do pecado, para quem procura uma vida com Deus, para quem procura viver uma vida correta, é de salvo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas se as obras deste salvo... Para aquele que toda vez que ouve uma pregação acha que é para ele, né? Exato. Se este salvo edificar sua vida como uma madeira para o feno, tá salvo. Não, a gente já usa aquele termo, o importante é ser salvo. Eu não sei porque a Bíblia não fala qual que vai ser esse dano. Mas tá salvo. Vai ser tá salvo. Já falei na aula passada. Eu acho que vai me atrapalhar. Eu acho que
Marcela falou isso, eu lembrei dele, né? Então eu vou falar dele. Ele falou assim, eu não quero. Eu sei que, tipo assim, eu já participei de igreja, eu já fui macumbeira, eu já fui. Então, assim, eu não quero, eu sei da certeza que eu tenho. Tipo, quando eu, no dia que eu chegar, ficar doente, ou então no dia que eu chegar lá e pedir pra Deus me perdoar, Ele vai me perdoar e eu vou entrar. Aí eu falei assim, ele falou, você tem certeza disso que você vai entrar? Ele falou, tenho, porque tá na minha delícia. Vamos orar muito por ele. Vamos orar muito por ele. Porque não conhece a verdade da Não, mas palavra. tá todo mundo respondendo assim. Tem muita gente nessa visão. Gente, mas tem muito crente nessa visão. Porque Deus A é mulher que amor. trabalha comigo respondeu a mesma coisa pra mim esses dias. Hã? Deus é amor e aceita tudo. É, mas eles se esquecem que Deus também é justiça. Ou seja, salvação é gratuito, é Deus que decide quem vai ser salvo. Quem garante que você vai ter tempo para se arrepender se você tiver um mal súbito? A que trabalha comigo disse assim, mas eu sou do bem, eu não roubo, eu não mato, com certeza eu vou pro céu. Eu vou responder, não faz mais que obrigação. Isso não te faz ser cristão, não faz mais que obrigação. Isso é cidadania. Civilidade, né? Partindo desse princípio, partindo desse princípio, palavra, qual palavra? Jesus é o verbo, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a palavra? Palavra que mostra o caminho, palavra que mostra a verdade e palavra que leva à vida. Que vida é essa? Nesta terra? Não, vida eterna. Que caminho é esse? Longo e farto? Não, estreito. E que verdade é essa? Que rasga, que esmiuça e esquadrinha o coração. Espada. Hebreus 4:12. Isso é estreito, né? Já pensou? A gente fala assim, poxa vida, eu passei a vida inteira no evangelho, procurando uma vida de santidade, o camarada aceitou Jesus ontem, foi pro céu. E eu vou pro céu. Justiça de Deus. Quais são as obras dele? Madeira, feno e capim. Não teve tempo de produzir nada. Agora, se eu fiz as coisas da forma correta, o que eu produzi? Ouro, prata e bronze. Eu vou sofrer dano? Eu serei convidada a reinar, porque ele nos chama para quê? Reinar com ele. No reino dele. Agora, você já imaginou essas pessoas, um adendo, topetudas nos dias de hoje, os metidos a santarrão que não tem vida com Deus, que acha que é muita coisa porque é escolhido, né? Chegar lá no céu e a gente que é humilde, que é os últimos da fila, que sobe para danar, chega na glória, pensa assim, não, pensa comigo, diante de Deus todo mundo, estamos salvos, glória a Deus, ô Tati, sem arrogante, tá? E aí, Tati? Chegamos, minha irmã! Nós chegamos, Tati, beleza? Chegamos! E aí? Ok. Lília, entra pro gozo do seu Senhor. Vem reinar. Como você produziu 5, 10, reine sobre 10 cidades. Tati! Foi por um fio, hein, filhinha? Não, mas eu me esforcei. Beleza. Queimei tudo das suas obras, queimei. Quem teve a purificar, mas eu não. Mas ó, se for segundo, a Bíblia não fala, mas se for segundo o pensamento da pastora Sandra, beleza. Sabe aquele reino onde a Lilian vai reinar sobre 10 cidades? Em uma delas, você vai trabalhar. Você vai servir. Você vai prestar conta. Tu vai prestar conta. Pra quem se não quis prestar conta durante a vida aqui, tu presta conta lá. Morrer mais. Só que deixa eu te dizer, é pela eternidade. Tiver que trabalhar lá no céu, dá nem. Não, eu só tenho um exemplo. É eterno. Eu só tenho um exemplo, gente, pra mostrar que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Aqui vai acabar. Vamos juntar tesouros no céu. Não, olha só, gente.
Não pela motivação de vou reinar. Cara, tu vai servir pela eternidade. Se chegar lá. Não é isso, gente. Deus nos chama para ser sacerdotes, príncipes. É para isso que Deus nos chama. Deus nos chama. Por que somos tão moldados? Por que somos tão trabalhados, tão tratados? Por que são... Gente, eu não sei para vocês, mas parece que para nossa vida as coisas são mais difíceis, não são? Pra mim, parece que tudo é mais difícil. A gente vê as pessoas lá fora, parece que uau, o negócio flui. E pra gente parece que, nossa, meu, é mais difícil, é mais trabalhoso, é mais... Por que, gente? Porque como é que a gente vai reinar no reino de glória, de justiça, de paz e de amor, se a gente não aprender aqui? Como é que eu posso ser líder se eu não sei ser liderado? Como é que eu posso reinar se eu não sei ser submissa à autoridade de um rei? Aqui, gente, é a escola de quebrantamento. Esta vida chamada terra é uma escola de quebrantamento, onde nós somos esmiuçados neles. Nós não somos chamados para brilhar aqui, é para que a glória dele brilhe na nossa vida, nesta geração, para que no reino dele governemos com ele. Então é muito sério como a gente leva a nossa vida aqui. A profundidade de relacionamento com Deus, é que eu falo de relacional. Nós ensinamos as pessoas a se relacionarem com a igreja, mas eu ensino as pessoas a se relacionarem com o dono dela. Às vezes nem eu sei. Às vezes eu sei me relacionar com a igreja, mas eu não sei me relacionar com o dono dela. Às vezes eu priorizo mais o relacionamento aqui do que o relacionamento aqui. O relacionamento aqui não gera relacionamento aqui, mas o relacionamento aqui gera um relacionamento aqui. E às vezes a gente fica tão... Vamos formar obreiro, vamos formar não sei o quê. Não, gente, a gente tem que formar cristão. Pequenos cristos. Temos que formar homens e mulheres que amem a Deus, que amem a palavra, que vivam a palavra. O resto é consequência. Se eu chamar um coach, ele vai te ensinar todos os princípios para você exercer bem a sua função, seja ela qual for. Como você executar bem o seu trabalho. Mas e para Deus? Que valor está tendo o seu trabalho? Se ele não nasce de um relacionamento com Deus, tudo que você faz aqui é madeira, é feno, é capim. A gente tem que aprender a se relacionar com Deus. A gente tem que aprender a se relacionar com o velho. Como que eu me relaciono com o velho? Agora vamos para ler João 1 e já vamos para Apocalipse. Só João 1 que fala sobre o verbo. E aí a gente já passa para Apocalipse. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a ter por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Só um minutinho. João? Que João está falando? Ele era a luz? Eu só ouvi alguém falar, assim, algumas pessoas falar que como a gente é reflexo para brilhar o sol da justiça, que a gente tem que brilhar. Alguém já ouviu uma coisa? Eu já ouvi alguns pregadores falar que a gente tem que brilhar, porque a gente é o sol da gente. Eu posso dizer teu nome, pregador, se vocês quiserem. Não. O nome não, a senhora passa só a referência depois. Não. Nós não somos a luz. E só passamos a ser luz quando deixamos de existir. Grava isso. Enquanto eu existo,
eu não reflito a luz que eu deveria. Quando eu deixo de existir. E a expressão sal da terra e luz do mundo? Oi? Sal da terra e luz do mundo. A expressão é Jesus está falando, assim como eu sou, vós sois pequenos cristos. O que é o sal da terra e a luz do mundo? A luz é que, o que você vai fazer? Você não é a luz. Você chega nas trevas. Você não é a luz, você não existe. Mas a luz mora onde? Em você. Quem brilha? Se o serafins, deixa eu ver, serafins diante, são anjos. Diante dele cobrem o rosto. Quem sou eu na fila do pão? Mas é por isso que eu perguntei, porque gera. Não. Vós sois. Eu deixo, aí ainda Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus está dizendo, não é você, mas o que mora, o que deveria habitar em você, é que vai trazer luz no meio das trevas. E o sal, não é só tempero, gente. O sal naquela época, além de fazer conservar, eles serviam de chão. É muito sério. O sal que não prestava mais, que não fazia diferença, não salgava, que não servia para preservar, para não deixar o negócio apodrecer, porque eles não tinham geladeira, não tinha freezer, e as temperaturas climáticas lá eram todas aos extremos, sol muito quente de dia, muito frio de noite, então o sal conservava. Mas ele também, quando ele não tinha mais essa função, o sal ele servia para ser pisado. Continua. Então veja só, João não era luz. Quem era João? A voz. Que era sacerdote, que nasceu no palácio, que deveria servir na sinagoga, mas abriu mão de tudo isso para viver no deserto. Para não ser a voz que emanava dos templos, mas ser a voz que clamava do deserto. Para não ser a mesma voz que ecoava dos fariseus, que seguiam a religião liturgicamente, impecavelmente. Tanto quando fala de Paulo, ele fala que ele era irrepreensível. Irrepreensível. Na lei, você não vai encontrar nenhuma condenação sobre minha vida. Mas eu considero tudo isso perda. Foi isso que Paulo disse. E ele falou, e ele fala, olha a ousadia, e eu sou irrepreensível no quesito lei. Então não tinha ninguém que cumprisse mais a lei do que os fariseus. E não tinha ninguém que Deus mais repudiava do que os fariseus. Então, João foi o cara que abriu mão de tudo isso para seguir o chamado que Deus tinha dado para ele. Vai ser a voz. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Bom, peraí, entendeu? Você não é a luzinha que nasceu para brilhar? Esquece aí. Esquece. Você é o quê? O que é? Ele não era luz, mas ele era o quê? A voz. Não, mas o que texto? Testemunho. Testemunho da luz. Continua. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito, tá? Único. Tem mais ninguém, não. Ah, não. Não tem mesmo. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Entendeu? Ninguém jamais viu Deus, porque nós já lemos anteriormente que é impossível alguém ver a Deus e sobreviver. É impossível. Ninguém viu a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. Quem vê o Filho? Continua. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu sou o quê? O que a voz fala? O que a voz fala? Verbo, palavra. Verbo, palavra. Como é que eu vou falar do que eu não conheço? Ixi. Aí Como fica é? difícil, porque João era primo dele, né? Diferente, né? Já era primo, pode ir. Eles brincavam quando era criança, né? Fácil, né, irmão? Se encontraram antes de nascer, né? Bateram nela ali mesmo. Mas João teve o que nós temos, né? O Espírito Santo. João não teve o que nós temos. Ele tinha só a Torá, os 5 livros do Pentateuco. Nós temos a Bíblia completa, que fala sobre o começo, o meio e o fim. Nós temos tudo, já revelado. O que nos falta é a iluminação. É nada. Morar no deserto e vestir roupas de De couro. saco. Que aí quando você não tiver mais nada, tudo que vier a você é de Deus. É, meu irmão. Não sei não se a gente não vai chegar. Quanto você pode conquistar com a força do seu braço, difícil você dar graças a Deus. Vou te dizer uma coisa, é por isso que muitas vezes Deus não atende os desejos do nosso coração. Me conhece. Aliás, 99,9% Deus vai dizer não pra você. É porque tem um vídeo ontem à noite, gente, não. Teve até uns irmãos que teve contato, foi o Thiago que mandou, se eu não me engano foi isso mesmo. É o contrário da pregação da pastora Sandra da quarta-feira, mas isso faz sentido. Quando o que eu te dou toma o meu lugar no teu coração, a probabilidade de Deus pedir ou de Deus tirar aquilo de você é muito grande. Não que Ele queira tirar de você, mas porque está tomando o lugar dele no seu coração. Mata o seu Isaac. E aí tem isso. Aí, só a partir do momento que você tira aquilo do lugar de Deus, do seu coração, e coloca no altar dele, ele fala: não, pode ficar, já que isso aí não toma mais o meu lugar na sua vida nem no seu coração, não faz diferença eu te dar ou não. Isso se ele tiver de bom humor. Sim. Porque se você der uma irritadinha bem grande nele, Vai ter dano. vai ter dano. Porque o nosso Deus, ele é longânimo. O que é longanimidade? Tardio em irar-se. Ele demora, ele dá corda, ele dá tempo, ele dá chão, dá margem. Mas chega uma hora que ele fala: mano, Não dá, né? já deu, né? Já deu. Chega. Aí eu vou te dizer uma coisa, já era. Porque se você tivesse obedecido, aliás, obediência, eu já falei isso, não sei se foi em aula ou na pregação. Obediência é quando Deus me dá uma ordem, eu não questiono, não pergunto e simplesmente obedeço. De imediato. De imediato. Isto é obediência. Quando eu questiono, quando eu falo: mas por quê? Pra quê? Eu posso até fazer, mas não foi obediência. Eu não agi por obediência. Você pode até fazer, mas você vai sofrer as consequências. Porque não foi obediente. Caso de Gideão. Se Gideão não tivesse duvidado, talvez ele teria ido lá
para a guerra com todos os 27 mil, nem sei quantos eram. Mas no final ficou só com 300. Quem testou Deus, lá, então tá bom, né? 32. Deixa estar. Não só isso, né? Quem que foi imputado por justiça? Porque creu e não duvidou. Por que ele foi imputado por justiça? Porque ele creu, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele questionou? O Deus que falou com ele nem era o Deus dele. E não existe obediência quando não houver renúncia. Abraão abriu mão de riquezas, de posses, de estabilidade familiar, estabilidade emocional, para ir para um lugar que ele nem sabia para onde ele ia. Não questionou, ele simplesmente obedeceu. E um Deus que ele não conhecia. E por ele ter crido, lhe foi imputado por justiça. Então eu falo, não, eu sou obediente. Será? Não, pai, eu obedeço. Eu não quero sacrifício. E Deus tem falado muito com a gente sobre isso. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Quando eu faço, depois de ter questionado, depois de ter duvidado, depois de ter falado, já é sacrifício. Não é obediência. Entende? Por que não agradamos a Deus? E achamos que agradamos a Deus? Mas Senhor, eu fiz. Você fez porque você ficou com medo da consequência. Você fez porque eu insisti porque eu te amo. Você se dá muito mal. E eu tentei te poupar de você se dar mal. Mas não vem com essa vanglória não, porque você não é obediente, mas nem o que a vaca trouxe. Você é rebelde. E naquele dia da justiça haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para esta geração rebelde. Não adianta eu querer fazer tudo certo se não for do jeito certo, do jeito dele. É sacrifício. Então, tendo dito tudo isso, a voz fala de quem? Jesus. Quem é esse homem agora, verbo? Apocalipse capítulo 1. Já dei uma préviazinha, né? Na aula anterior. João velho vai para a ilha de Patmos, uma ilha de cobras, de cavernas, de pedras rochosas. A historicidade não está na Bíblia, mas só para conteúdo histórico para vocês. No Talmud, no contexto histórico dos hebreus, diz que Domiciano, que era o imperador, estava muito irritado com João, muito irritado. E tudo que eles queriam era calar a voz que fala, calar o quê? O que o diabo quer fazer? Calar. Pera. Porque o segredo está na palavra, gente. Por quê? O mundo diz que a árvore é Deus, que o sol é Deus, que a água é Deus, que não sei o que é Deus, que não sei o que é Deus, que bababá é Deus. Tudo é Deus. Pensamento positivo, energia boa, tudo é Deus. Menos o quê? Mas para aqueles que creem, isso aqui não é um livro. É poder de Deus revelado. Palavra. Palavra. Quando ele fala no meu nome, nome é o quê? O que é nome, gente? Se eu não emitir palavra. Mas não é um nome substantivo. É palavra. É a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Então é isso, gente. Então é tudo. Então vamos lá. Jesus vai lá, só para vocês terem mais aí na história. Domiciano estava tão irritado com João. Já falei para vocês sobre tribulação. Que Roma, eles tinham um grupinho lá, já falei isso para vocês,
6, 7 jovens que pegavam a pedra, colocavam, faziam tortura, eu já expliquei isso para vocês. E só que João não cedia. Michi também já estava lá. Ele não cedia. Ele pega azeite, coloca num alpendre, aquece. Diz que ele não fica lá nem 5 minutos porque era insuficiente para aliviar. Isso não está na Bíblia. Isso está na história dos judeus, no Talmud. Que ele fica por 5 minutos. Domiciano fala, agora eu acabei com a calma. Tirem ele de lá. Acharam que ia tirar ele todo queimado, né? Ileso. É o quê? Hidratante. Ah, foi hidratante. Pois é, azeite era curativo, azeite era perfumado, né? Ele sai de lá ileso. Aí Domiciano fica mais irritado ainda, diz que ele não dorme. A história do Talmud. Passa 3 noites sem dormir. O que eu vou fazer com esse homem? Não, eu vou isolar ele. Já que eu não consigo matar esse desganhento. Não era só tacar uma pedra? Não era só colocar um sal na espada? Ah, mas você colocou no óleo quente e queimou. Foi o que ele pensou. Já que eu não consigo matar esse desgranhento, desse abençoado, vou isolá-lo. Então ele joga ele na ilha de Patmos. É que ele não queria matar João. Ele quer lá a voz. O problema era que voz era João era a voz. É por isso que ele não matava. Porque se ele matasse, ele não estaria calando. Ele tinha medo também, né? É. Ele só Poderia só criar mais um ficasse mártir. vivo, mas É, calando. Poderia criar mais um Marte. Na realidade, a história vai falar que ele joga ele na ilha de Patmos por causa disso. Porque se ele matasse João, ele ia ser martirizado. Todo mundo ia endeusar ele. E na realidade, ele queria ser endeusado. Sim, tanto que tinha o Deus da adoração a Domiciano. Era nesse contexto histórico. Mas existem várias intenções políticas que o que ele queria, na verdade, era que Cristo acabasse de ser falado. Já existiam outros mártires. Estevão. João seria apenas mais um. Então o que ele faz com João? Ele isola mais um adendo nesse contexto que eu li sobre estatística. Diz que a maioria das pessoas que se suicidam é até os 25 anos e depois dos 70. Aos 70 que cansaram da vida. Passou dos 25, aguentou. E as até os 25 anos elas querem tirar a vida porque elas não querem passar pelo processo que os até os 70 passaram. Concordo. Vai, Essa estatística aí acho que tá séria. Essa é a estatística. E baseado nisso é que eles chegaram à conclusão de que por isso que lá nos Estados Unidos a população tem diminuído exponencialmente. Por quê? Porque eles estão tomando providências, porque o delivery, fast food, a vida corrida, a falta de relacionamento, a falta do sentar à mesa, isolou tantas pessoas que as pessoas estão deprimidas. Qual era a intenção de Domiciano? A estratégia do diabo não muda. Não precisa, a gente que é besta. O diabo pode usar as mesmas estratégias que os bestas continuam caindo. Qual era a intenção do Domiciano? Isola João. E lá, sozinho, com frio, a dor, velho, sofrimento. Essa revelação que Deus deu a Yeshua, o Messias, para que ele pudesse mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Ele a comunicou ao enviar seu anjo a João, seu servo, que deu testemunho da... Olha o segredo aí. E testificou de tudo o que viu sobre Jesus, o Messias. João, ele conheceu as 3 fases de Jesus. João conheceu o Jesus homem.
João conheceu o Jesus, Filho de Deus, que fez tantos milagres, tantas maravilhas e ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, ele apareceu depois para quem? João viu Jesus homem, João viu Jesus glorificado, foi o único. Mas lembre-se que esse não é mais o João Batista, gente. Não é. É o João discípulo, tá? Não, é. O João Batista foi decapitado, morreu quando Jesus começa seu ministério. Viu muita coisa, João Batista. Olha só. Testificou de tudo que viu sobre Jesus, o Messias. Abençoado é quem lê. Eu leio o quê? Eu ouço o quê? As palavras dessa profecia, conquanto obedeça. Não adianta eu ler, não adianta eu ouvir, se eu não obedecer. Contanto que eu obedeço o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. João. Aí ele começa a escrever uma carta, né? Para as 7 comunidades messiânicas da província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que vem. João ele vê Jesus homem, Jesus glorificado, e agora ele vê o Jesus assentado no alto e sublime trono. Porque isso não é para qualquer um, não, gente. Não, é só para bom. Só para ele. Ele viu Jesus homem, andou com Jesus homem, aprendeu com Jesus homem, viu Jesus glorificado. Ele dizia dele mesmo? Ele era. Foi ele que disse? O quê? Que ele dizia de si mesmo? Discípulo amado. Você achava? Eu também, se fosse eu, diria que eu era amada. Não se achava, ele foi o único. Ele foi o único que foi Foi o único. morreu de morte natural. Foi o único. Foi o único. Ele foi o mais novo de todos os discípulos, mas eu não vou criar, não, como discipulado, vocês vão aprender sobre João, porque ninguém fala sobre João ainda. Vamos lá. Primogênito, ó. A testemunha fiel. Por que, João? Não é porque ele era privilegiado. Testemunha fiel. Porque ele pôde contemplar as 3 fases de Jesus. Estava escrito na vida dele. Há um livro escrito para a nossa vida. E o livro das nossas obras já definiu o nosso fim. Para cada um de nós há um livro. E neste livro são contados cada passo da nossa vida. Mas é verdade. É verdade. O que é que tu acha que vai ser aberto o livro das obras? Quanto você doou, quanto você fez, quanta bondade você fez. Não. É a sua vida. Sabe aquele filme que o povo fala? Só três. O salão. É que o povo é mais moderno, vai ser em 3D, né? Jesus está falando de um livro, né? A sua vida está escrita. Todos os seus passos. Eu não lembro onde está escrito em Salmos que todos os nossos dias são contados no livro. Vai ser público isso? Eu acredito que vai ser público. Sabe por quê? Por que vai ser público? Deixa eu te dizer. Porque naquele dia a Bíblia diz que nós teremos toda a ciência de Deus. Tudo quanto Ele conhece, nós também conheceremos. Por isso que eu não vou precisar, Paulo, por que você... Não, porque naquele dia eu terei a consciência de Deus. Então eu vou saber por que Paulo fez, qual era o espinho da vida de Paulo. É diferente, é o corpo glorificado. Eu serei dotado de toda a ciência. Você está entendendo? Então não vou precisar perguntar, por que Eva traz isso? É que ela está lá, né? Não sei. Por que Eva fez aquela bagaça toda? Eu não sei. Né? Então eu não sei. Entendeu? Mas não vou precisar saber. Imagina, nós vamos ser inteligentes um dia. Não vou precisar perguntar. Porque a Bíblia fala que tudo me será conhecido naquele dia. Porque ele, no texto que fala, Paulo que diz que ainda é mistério. Nós vemos ainda não no todo, nós vemos como espelho, mas haverá o dia que nós veremos por completo e tudo nos será revelado.
Então é naquele dia. Então eu acredito que sim. Até porque, meu irmão, já estamos lá, já estamos no lucro. Mesmo que seja com dano. Passar vergonha. Deixa passar, agora já tinha Nós já tá lá, no prejuízo, sofrendo ganho. Sofrendo ganho. E ainda Também não sou Tava aqui nem três sofrimento postos. possível, né? Eu não acho. Olha só, o que João revela, o que Deus se revela para João. E é tão lindo, porque ao revelar-se para João, se revelou para nós. Quem estava no monte, foi a pergunta que eu fiz, que eu tenho estudado sobre isso. Cara, o que foi que João viu? Estevão. O que Paulo viu que ele mudou de vida radicalmente. Não levou um processo, o processo que ele levou foi para ser participe do reino. Mas salvo foi instantâneo. Aí eu te pergunto, gente, o que esse camarada? E aí a gente tem tudo na mão, é por isso que eu falo. Deus revelou-se para João para nos revelar. Aí a gente fala, não, ele foi jogado na ilha de Patmos para que Deus tivesse revelado. Não, todos os nossos dias são contados, já estava escrito que isso aconteceria. Papai só aproveitou o momento de dor e solidão dele para se revelar, para que não houvesse distrações, para que a carta fosse escrita na íntegra. E olha só, João, ele viu Jesus, o Messias, a testemunha fiel, Jesus homem, o primogênito dentre os mortos, o Jesus ressuscitado, e o governante dos reis da terra. Foi pouca coisa não. Ele viu as três faces. A ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados ao preço do seu sangue, que fez de nós um rei. Vocês falaram para pensar nisso? Caraca, mano. Do que é feito um reino, gente? O que compõe um reino? Um reino tem um rei, um reino tem seus súditos, pessoas, um reino tem comida, um reino tem um trono. Pensa só, Deus fez de nós o reino dele. Então, de nós, que somos o reino dele, tem um trono. Que, como o reino é dele, o trono é dele. Se ele que é rei tem um trono, e esse trono está em nós, de mim tem que sair, para sustentar as pessoas do reino, tem que sair água, tem que sair alimento, tem que sair vestimenta, tem que sair amor, tem que sair paz, tem que sair virtude, tem que sair libertação, tem que sair cura, tem que sair direção. tudo. Ele fez de mim, de você, o seu. Nem chegamos na parte mais legal. Isto é, como é que está na sua Bíblia? Sacerdotes para Deus. Não é sacerdote para o povo. Qual é a função do sacerdote, gente? Sacrificar. Qual é a função do sacerdote? Cuidar dos utensílios do tabernáculo. Qual é a função do sacerdote? Queimar os incensos que representam as orações. Qual é a função dos sacerdotes? Carregar a lenha.
Qual é a função dos sacerdotes? Limpar a bacia, limpar o altar. Manter a lâmpada acesa. 24 horas, limpar as lamparinas. Essa é a função dos sacerdotes. Estão pegando, né? Mas eu estou passando aqui para trás. Sacerdotes não é para povo, nem para você. É sacerdotes para Deus. Tudo é para Deus. E aí ele continua: seu Pai, a ele sejam glória e domínio para todos sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens, todo olho verá, incluindo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa deles. Sim, amém. Eu sou o Aleph e o Taf, Alfa e Ômega, Deus dos exércitos celestes. O que era aí, vem. Olha como é que ele começa as cartas. Já vamos dar vamos dar por causa do horário. A gente aprendeu a vida inteira que essa carta foi escrita para os anjos, e a gente aprendeu a vida inteira que os anjos da igreja eram os pastores. Mas não tem nada a ver com isso. A gente aprendeu a vida inteira que essas 7 igrejas representam 7 tipos de pessoas, os 7 tipos de igrejas, os 7 fases da igreja. Essas 7 igrejas compreendem a mim e a você, no geral. Não há fases de igrejas, não há tipos de igrejas e nem há fases escatológicas. Eu posso usar de forma tipológica uma fase, posso fazer tipologia, mas não é disso que se trata. E para que eu possa ter uma compreensão correta, eu tenho que ir para o original. Anjo, no grego, é a palavra ángelos. E ángelos significa aquele que transmite a palavra. Aquele que carrega, no original, aquele que carrega, não é aquele que fala, é aquele que carrega a mensagem. Essa carta, essas 7 cartas é para qualquer um? Não. Essas cartas são direcionadas para aquele que carrega a mensagem. São pastores, evangelistas, presbíteros? Não. Os que carregam a mensagem da cruz. Tá claro até agora? Vamos lá. Vamos lá, que agora o negócio vai ficar bom. Agora o negócio vai ficar bom. A gente vê aqui a partir do verso, eu, João, irmão de vocês, companheiro no sofrimento, no reino, na perseverança, de união, fui exilado na ilha chamada Patmos, por ter proclamado a mensagem e testemunhado a respeito de Jesus. E agora começa o negócio. Achei-me, o texto original grego, achei-me é ginomai. Ginomai significa gnoma, vir a existir, estando no tempo perfeito, gerado, fazer com que seja. Então, olha só. Achei, vinha a existir. Cadê? Fazer com que seja. Estava no tempo perfeito. Então, ginomai. Então está dizendo aqui, achei-me no espírito. Eu vou fazer já na tradução. No tempo perfeito. Vir a existir.
uma palavrinha. Achei. No tempo perfeito vir a existir. E aí ele continua. Olha só. Achei-me no Espírito. Eu vim a existir no Espírito. Fui gerado no Espírito. No tempo perfeito do dia do Senhor. Esse dia do Senhor está no original Kuriakos. Kuriakos significa aquilo que pertence ao Senhor. Especificamente denota a casa do Senhor, onde Ele é o Senhor ou o mestre. Agora lê o significado. No tempo perfeito, onde vim a existir, onde fui zerado para fazer com que seja aquilo que pertence ao Senhor, mais especificamente que denota o Senhor da casa ou o mestre da casa. Só essas palavras. Vamos por cá. Achei-me no Espírito do Senhor. Ouvi por trás de mim uma voz. Ou seja, ele estava de costas. Ele não estava de cara a cara, ele estava de costas. Uma voz forte, como de uma trombeta, dizendo: escreva o que você vê em um rolo e envie às comunidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, etc. Ok? Virei-me. Cadê? Theomai é a palavra no grego, que significa olhar cuidadosamente, observando todos os detalhes, discernindo uma experiência intensivamente. Tudo isso resumido em virei? Não, eu prestou atenção no que estava vendo. Não, resumido. Tudo virei. Virei, não. Nem só virou e olhar. Não é só me virar e ver. Não, não. Olhei e prestou atenção. Quando eu me virei, eu olhei atentamente e observei cada detalhe. Agora pensa só. No tempo certo, eu fui gerado para fazer existir o dia do Senhor, colocando Ele como Senhor da casa, colocando Ele como mestre absoluto de tudo. Aí fala: ouvi uma voz como som de trombeta. Até então não estou vendo nada, eu ouvi. Palavra. E quando eu ouvi essa voz, uau! Virei! Eu comecei a observar atentamente aquele que falava comigo, nos detalhes. João tinha visto Jesus homem. João tinha visto Jesus glorificado. Mas agora ele vê esse Jesus, que está sentado no trono, Rei de Reis, que governa. E olha o que ele diz: 7 menorá de ouro. Ai, gente, eu fiquei tão besta quando eu vi o original dessa palavra. Líqunia. 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 Vou explicar para vocês. Líqunia é tipo uma lamparina no nosso contexto. Eu peguei até tirei fotos depois das imagens para vocês do que era uma líqunia naquela época. Era como se fosse uma lamparina, só que a lamparina lá era de barro. A lamparina não era feita de uau, ela era feita de barro. Olha só. Fala de vasos feitos de barro que carregavam dentro deles
azeite. A gente quando vê, já acha que aquele candelabro, 7 castiçais de ouro do tabernáculo, mas no original também aponta para esses vasos de barro que carregam o azeite. Aí eu fui lembrar do que Paulo disse, que nós somos como vasos de barro que carregam um grande tesouro. Ele foi lá no céu, terceiro. E viu também. Deve ter visto, por isso que ele escreveu. Vi coisas inefáveis que eu não quis nem falar. De tamanho temor e tremor. Não, mas gente, olha o que João agora vê em detalhes. 7 vasos de barro que carregam uma mensagem, que carregam azeite, que são lamparinas, e as lamparinas estão acesas. E entre elas estava alguém. João viu Jesus homem. João viu Jesus ressuscitado. E olha agora quem ele vê. Semelhante a um filho do homem, ou seja, ele parece com um homem. Porque Jesus não perdeu a humanidade quando foi glorificado. Jesus, filho do homem. Olha só. Vestido com uma roupa que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Quando a gente estudar sobre as vestes sacerdotais, vocês vão entender o que cada detalhe significa. Ele não é só sacerdote, ele é o sumo. E olha só o que ele vê. Sua cabeça. E os cabelos eram brancos. Envelheceu. Jesus envelheceu. É verdade. É verdade. É porque ele se manifesta do jeito que ele quiser, ele é Deus. Mas ele está falando, lembra do ancião de... Gente, lembra do ancião de dias? A Bíblia vai se ligando. Quanto tempo após a morte dele? Agora eu vou curioso. 92. 92 depois de Cristo. Jesus morreu com 33 anos. Então ele envelheceu. É como se a humanidade dele, que ele não perdeu. Como se a humanidade dele não fosse perdida. Porque ele fazia tanto Mas ele não morre, porque não tem pecado. Um corpo glorificado que é um corpo incorruptível. Mas humanamente envelhece. Gente, eu achei extraordinário. É incrível, né? Que denota as 3 falas. Gente, olha o que ele viu. Semelhante ao filho do... Não, e olha não era homem. Quantos anos tem sua avó? 95. Ela tem cabelo? Tem. Branquinho como a neve. Aqui, ó. Olha só. Não, mas quando eu li isso, eu pensei... Uau, Jesus, o cabelo de Jesus embranqueceu. A gente deve estar deixando ele tão preocupado que está dando cabelo branco nele. Olha só, gente, não, mas é verdade. A gente está brincando, mas é sério. Brancos como a lã da cor da neve. Seus olhos como chama de fogo. Porque agora o negócio ferveu. Chama de fogo, meu olho dele olhou, tá com fogo. Seus pés. Não está falando que seus pés é bronze polido. Seus pés. É como? Porque ele é reluzente. Gente, olha como é que ele dá a revelação de quem é Jesus. Porque como latão reluzente é como espelho. Para você ver o Cristo glorificado como ele é. E olha ele continua. Seus pés como bronze polido. Não é em qualquer lugar não. Em uma fornalha. E sua voz como o som de muitas águas. Em sua mão direita havia 7 estrelas. E da sua boca saía de 2 Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante de uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir as intenções do coração. Palavra, nós estamos estudando Jesus. Verbo. Sua face, olha o sol da justiça aí, era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, o sol do meio-dia. Quando o vi, caí a seus pés como ninguém pode ver a Deus sem ver. Deixa eu dizer uma coisa, porque agora a gente vai partir daqui. Agora ficou interessante, né? Isso é porque eu nem traduzi as outras. Eu traduzi capítulo 1 e capítulo 2 inteiro no grego. Eu peguei os pontos-chave pra gente entender o que ele está querendo dizer aqui. Pode continuar até meia-noite que eu não vou trabalhar, não. Mas eu vou, irmão. Mas eu vou. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se eu não morrer, não verei Deus. Não estou falando na morte desta vida para uma vida eterna. Se eu não morrer para minha carne, para minha vontade, para os meus desejos, para este mundo, eu vi tudo, menos a Deus. E quando eu vejo a Deus, aí que está a resposta. O que foi que Paulo viu que fez ele mudar completamente? O que foi que Estevão viu? Que no momento de morte, de dor, ele ainda perdoou os que estavam apedrejando ele. Foi o único que falou a mesma coisa que Jesus. O único. Ele não viu agora o Jesus que caminhou com ele. Nem o Jesus ressuscitado, glorificado, que se apresentou para ele. Ó, ressuscitei, estou vivo, estou assentado no trono, no controle de todas as coisas. Em breve eu vou voltar. Agora ele viu o Verbo. O Verbo que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, que sempre existiu, que tudo existe a partir dele. Sem ele, nada existiria. O Verbo que diz, eu ando no meio de vós. Porque quando ele tem essa visão em detalhes, aonde estava esse ser semelhante ao Filho do Homem? Andando aonde? No meio do candelabro. No meio dos 7 castiçais. Ele não está falando de uma vida futura aqui. Ele está falando de uma vida presente. Eu ando no meio de vós, vasos de barro que carregam as minhas lamparinas. E eu não sou qualquer um. Eu sou o que era e o que há de vir. E ele está dizendo assim, eu sou como uma espada. Vocês estão entendendo? E quando eu vi de que se tratava, não tem como termos a revelação de quem Deus é e continuarmos a ser quem somos. Qual é a maior testificação de que somos cristãos? Que nascemos de novo. Não são dons, habilidades, talentos, roupas, expressões litúrgicas, sacrifícios. Metanoia. Porque às vezes eu posso dar um bom testemunho por um período de tempo, mas eu não me sustento. Metanoia. Mudança de mente. Se eu não mudar, não é mudar comportamento, porque eu posso mudar comportamento, mas não mudar a minha forma de pensar. Nós mudamos o comportamento o tempo todo. É conveniência, né? Até não sustentamos aquilo que sabemos que temos que fazer. Dependendo do ambiente que você está, você muda o seu comportamento. Isso é o tempo inteiro. Mas aqui não se trata disso, porque quando eu vejo Jesus de verdade, quando eu tenho, por isso que eu falo, gente, quando a gente tem um encontro com o Cristo, com o Verbo, de verdade, a gente morre. Evangelho é isso. Quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Quem quiser perder a vida, ganhá-la. Então eu encerro a aula deixando essa... Pense sobre isso, Deus abençoe.